Olá, eu sou o Dr. Abush Krimichantowski, neurologista, dedicado ao tratamento e avaliação das cefaleias há pelo menos 30 anos. A nossa segunda aula no Sindor, honrosamente a mim concedida, é a prevenção das cefaleias crônicas. Antes de prosseguir, eu gostaria de reiterar o meu agradecimento ao professor Manuel Jacobsen, à professora Lin e ao professor Daniel Ciampi. Eles compõem, provavelmente, a equipe mais bem-sucedida, mais produtiva e mais competente em dor na América do Sul. E todos nós devemos ter muito orgulho desse grupo da USP. Eu vou compartilhar uma tela com os senhores para que nós possamos começar a nossa apresentação. O meu ênfase nessa aula será a enxaqueca ou migrânia crônica. E como eu estou ciente de que alguns dos nossos colegas que estão assistindo a esse Sindor não são neurologistas e cefaliatras, eu gostaria de lembrá-los que a enxaqueca ou migrânia, quando passa a ocorrer numa determinada frequência, ela torna-se crônica e passa a ser chamada de crônica. Eu também uso a denominação transformada, que foi empregada até alguns anos atrás. É importante destacar o meu conflito de interesses e lembrar a todos, de uma forma muito objetiva, que migrânia ou enxaqueca não é cefaleia. Migrânia ou enxaqueca é uma doença da neurotransmissão, transmitida e herdada geneticamente. São mais de 40 polimorfismos genéticos de mais de um cromossomo associados à doença enxaqueca ou migrânia. O paciente com migrânia não é doente apenas no momento da cefaleia. O cérebro do migranoso é como se fosse um cérebro mais sensível a uma série de estímulos, e isso se deve a uma disfunção genética da neurotransmissão. Gostaria de lembrar também que não há exames complementares para fazer o diagnóstico da migrânia ou enxaqueca. Esta deve ser feita clinicamente, em consultas demoradas e competentes. Não há possibilidade, ao nosso ver, de avaliar bem um paciente com cefaleias em consultas de 10 ou 15 minutos. O que é migrânia crônica? Então, como nós dissemos no início dessa apresentação, quando o paciente passa a ter o migranoso, enxaquecoso, mais de 15 dias por mês de dor de cabeça, mesmo que não tenham as características típicas da crise de migrânia, ele passa a ser denominado de enxaquecoso ou migranoso, transformado ou crônico. E a migrânia crônica é intimamente relacionada à cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Então, é importante que todos tenham acesso, e é muito fácil, a essa classificação e a essa nomenclatura, para que possam se expressar em uníssono, para que possam falar a mesma língua. Esses pacientes têm uma modificação das suas características clínicas, perdem, numa parte dos dias de cefaleia, as características típicas da migrânia ou enxaqueca. E isso nós demonstramos há alguns anos atrás, e esse ano, em 2020, republicamos uma revisão importante sobre migranosos crônicos e uso excessivo de medicamentos. Está à disposição de todos na Expert Review of Neurotherapeutics.
E eu acho que todos devem ler essa revisão para atentar para o fato de que migrânia crônica pode aparecer, pode acontecer em associação com alguns fatores. A identificação, a prevenção, a modulação desses fatores pode evitar que o paciente com enxaqueca ou migrânia episódica evolua para a sua forma crônica, que é muito mais complicada de nós tratarmos e, portanto, devemos sempre prevenir. Esses fatores já são destacados há muitos anos. Eu chamo a atenção para o uso excessivo de analgésicos para a própria dor de cabeça e o uso excessivo de cafeína, além de outros fatores, dentre os quais comorbidades psiquiátricas. Então, nós vamos mostrar o porquê de enfatizar a prevenção da cefaleia crônica do tipo migrânia ou enxaqueca, da forma crônica da migrânia ou enxaqueca. Inicialmente, todos nós sabemos, através de estudos que vêm sendo corroborados ao longo do tempo, que migranosos crônicos têm um impacto na sua qualidade de vida. E eu não falo somente na qualidade de vida profissional, a vida social, a vida em família. E quanto maior a frequência de crises, quanto maior o número de dias com cefaleia, pior é o impacto na vida desses pacientes. Então, o primeiro aspecto pelo qual nós devemos enfatizar a prevenção da migrânia crônica é o seu grande impacto na vida do sofredor. Um outro aspecto que muitos esquecem, na maioria das vezes, mas que eu creio que deve ser lembrado de uma forma bastante frequente, é o fato de que o migranoso crônico tem comorbidades comuns, fibromialgia, problemas gastrointestinais, doenças gastrointestinais, e eu destaco as comorbidades psiquiátricas. Infelizmente, a maioria só se refere à ansiedade e depressão. Mas o grande problema desses pacientes são os chamados transtornos de personalidade. Devemos fazer tudo para prevenir a cronificação da migrânia, porque muitos desses pacientes têm uma série de comorbidades, inclusive psiquiátricas, que transformam o paciente em uma pessoa estigmatizada e prejudicada na sociedade e na sua própria família. Então, é importante que nós possamos lembrar desse aspecto e impedir que a migrânia episódica se transforme em crônica. Um dos fatores que eu acredito serem mais sensíveis nesses pacientes é a grande associação que existe entre migrânia crônica e usar analgésicos ou remédios para dor, para a própria enxaqueca, em mais de 10 a 15 dias por mês. É o chamado uso excessivo de medicamentos, que embora tenha uma prevalência relativamente pequena na sociedade, 1 a 2%, o que na verdade não é tão pouco assim, em centros terciários, como por exemplo o nosso no Rio de Janeiro, 80 a 90% dos pacientes têm cefaleia por uso excessivo de medicamentos. São migranosos crônicos, podendo alguns serem pacientes de cefaleia do tipo tensional crônica, mas a grande maioria é de migranosos ou enxaquecosos crônicos que usam excessivamente medicamentos para a própria dor e nunca saem desse círculo vicioso, a ponto de que hoje é um consenso internacional, é de conhecimento geral, que se nós queremos
tratar de forma eficiente esses pacientes, temos que impedir, interromper e, se possível, prevenir o uso excessivo de medicamentos para a própria dor de cabeça. E, de fato, os últimos 2 anos marcaram, corroboraram a experiência clínica e a grande produtividade da escola escandinava, principalmente no Danish Headache Center, do nosso Mesud Ashina, da nossa Rigmor Jensen, que são profissionais com bastante experiência nesses pacientes e que vêm publicando ao longo do tempo. E como nós, o fato de que parar completamente e abruptamente o uso excessivo de medicamentos é a melhor solução para esses pacientes. E eu queria destacar um aspecto temerário. Existem alguns estudos relativamente recentes que sugerem, que demonstraram que mesmo que eu não interrompa a medicação usada em excesso e use, por exemplo, topiramato, eu posso obter melhora nesses pacientes. Isso não se coaduna com a experiência clínica, com o dia a dia da prática clínica e deve ser evitado. Nós temos que priorizar a interrupção desse uso excessivo de medicamentos e não usar alguma outra coisa que vá fazer com que o paciente mantenha esse uso. E isso também é verdadeiro com a toxina botulínica. Um estudo da escola holandesa no ano passado revela e corrobora claramente que usar botox para esses pacientes não tem nenhuma eficácia. E não é só isso. Se nós avaliamos com calma, e isso, inclusive, não é só uma opinião minha, nós vamos ver que a toxina botulínica não tem, na verdade, utilidade para migrânia e muito menos para migrânia crônica. Por que haveria utilidade para migrânia crônica e não para migrânia episódica? Então, cuidado com o uso da toxina botulínica, que pode ser muito boa para alguns, mas não o será para a maioria dos pacientes. Então, mais um aspecto. Por que devemos prevenir a forma crônica, a transformação da migrânia em enxaqueca? Porque é claro que esses pacientes têm uma associação, uma comorbidade com cefaleia por uso excessivo de medicamentos, e isso praticamente impede uma boa evolução do paciente. Mais recentemente, no Brasil, esse ano de 2020, nós estamos observando o advento inédito dos anticorpos antimonoclonais contra a enxaqueca ou contra o CGRP ou seu receptor. O CGRP é um peptídeo importante na fisiopatologia da migrânia e há estudos, pelo menos estudos das fases de aprovação, que mostram que mesmo em pacientes com uso excessivo de medicamentos, o uso do erenumab, por exemplo, foi capaz de reduzir não só a frequência de dor, como também o número de pacientes que obtiveram mais de 50% na redução de frequência, e isso independeu da persistência do uso excessivo de medicamentos e do tipo de medicamento usado de forma excessiva. Eu, particularmente, não gosto muito dessas afirmações. E embora nós tenhamos no nosso centro, no Rio de Janeiro, no Headache Center of Rio, um número já se aproximando de 100 pacientes em uso de anticorpos monoclonais, não é a maioria que evolui positivamente se mantiver o uso excessivo de medicamentos para a própria migrânia. Então, por quê? Mais um motivo. Nós devemos enfatizar a prevenção da forma crônica da enxaqueca ou migrânia. Porque mesmo que haja uma parcela de pacientes que responde, que evolui bem, que deixa de usar analgésicos em excesso, com os anticorpos monoclonais anti-CGRP, essa parcela
é pequena e nós não devemos pensar apenas na possibilidade de sucesso terapêutico sem fazer o que nós devemos fazer, que é a interrupção desse uso excessivo. E como tratar? Como abordar o paciente para que seja prevenida a transformação da migrânia na sua forma crônica ou cronificada, ou transformada. Eu gostaria muito de que todos os senhores, mesmo os não cefaleatas, lembrassem claramente que tratar enxaqueca não é apenas com o uso de medicamentos, não são apenas os remédios que vão conseguir prevenir de forma eficaz a piora da enxaqueca, o impacto que ela provoca na vida do sofredor e a transformação em cefaleia diária ou quase diária. O tratamento tem vários objetivos e todos nós, desde a década de 70, 80, conhecemos os medicamentos tradicionais usados. Embora seja surpreendente que apenas 4 medicamentos e um fitoterápico, um total de 5 medicamentos, tem classe de evidência A na prevenção da enxaqueca, nós temos ciência de que alguns outros medicamentos podem ser eficientes. No entanto, muitos esquecem. Atenção, meus colegas não neurologistas que tratam dor devem nos ajudar na primeira linha de tratamento do paciente com enxaqueca. Há alguns aspectos muito importantes do tratamento, como informar o paciente sobre a sua natureza biológica da dor, da doença, iniciar com doses baixas e aumentar gradualmente, se inteirar da posologia correta. Por exemplo, não é possível usar topiramato para enxaqueca uma vez ao dia, isso está incorreto. É necessário que o escalonamento de doses seja lento e gradual e que nós consigamos esperar pelo menos 2 meses na dose certa para mudar ou não de conduta. Isso a despeito da expectativa e da pressão dos pacientes. Muitos pacientes vão nos dizer: não melhorei nada e ainda piorei. Não entrem na pilha do paciente. Façam da forma correta. Avaliem a evolução do paciente com diários, cobrem o preenchimento dos diários e a intervalos regulares. E atenção, não se usa apenas medicamento nesse tratamento. Atividade física regular, gerenciamento do estresse, acompanhamento psicológico, sobretudo TCC e, se possível, com mindfulness, é muito útil para esses pacientes. Mesmo assim, mesmo orientando bem o paciente, ainda teremos, com muitos e com todo tipo de medicamento tradicional para a prevenção da doença enxaqueca, uma adesão baixa e uma tolerabilidade ruim, além, obviamente, de uma eficácia limitada se nós não praticamos aquilo que se chama de combinação racional de medicamentos. Então, por que a prevenção da forma crônica da enxaqueca é tão importante? Porque mesmo que nós tenhamos uma boa evolução de alguns pacientes, principalmente aqueles com uso excessivo de medicamentos, que conseguem suspender esse uso, ainda assim, há um imenso impacto, há uma série de comorbidades que atrapalham a boa evolução do paciente e tratá-lo de forma eficaz, bem tolerada, de forma correta, pelo tempo adequado, como, por exemplo, hoje, com o advento dos anticorpos monoclonais, que eu acredito que, combinados aos tratamentos tradicionais, podem
conferir uma eficácia maior é o correto a fazer e, indubitavelmente, o mais eficaz. Muito obrigado.